Donde são estas meninas que lá chegaram agora? São do lugar do Paúle, sem ser nenhuma de fora. Adeus, ó Laurinda, adeus, adeus. Adeus, ó Laurinda, os teus olhos já são meus. Adeus, ó Laurinda, chora, chora. Adeus, ó Laurinda, com certeza vou-me embora. A chamada Correia Central, que engloba a Serra da Estrela e da Gargunha, faz parte do conjunto montanhoso que se estende desde Madrid até à Serra da Lousã, constituindo a Serra da Estrela um bloco isolado que domina as regiões baixas e limítrofes. Que para quem me quer bem. Adeus, ó Laurinda, adeus, adeus. Na região da Cova da Beira, na vertente sul da Serra da Estrela, estende-se um longo vale com um fundo mais ou menos plano, onde predomina a cultura da vinha e da oliveira. Qualquer dia vou-me embora. Nas encostas, o pinheiro bravo é a cobertura vegetal mais importante, assim como alguns prados artificiais, onde a terra não é utilizada para cultivo, devido à pobreza do solo. Quem me quer bem. Adeus, ó Laurinda, adeus, adeus. Adeus, ó Laurinda. É neste espaço orográfico que se situa a Vila do Paúle, considerada outrora como um dos mais importantes centros agrícolas e pecuários da Beira Baixa. Vou-me embora. Onde São estas meninas que A primeira referência à localidade data de 15 de setembro de 1615 e mais tarde, em 1753, num documento elaborado por um pároco do lugar do Paúle, a pedido do Bispo da Guarda. Adeus, ó Laurinda, adeus, adeus. Outros indícios permitem de concluir a passagem de diferentes povos pela região nos séculos anteriores, nomeadamente dos fenícios, dos gregos, dos romanos e dos árabes. Donde são estas meninas que lá chegaram agora? São do lugar do Paúle, sem ser nenhuma de fora. Adeus, ó Laurinda. Segundo a tradição, o nome de Paúle teve a sua origem na existência de uns pauís, ou lagos, que se encontravam próximos da povoação, local a que hoje em dia é dado o nome de prados e de onde sai água em abundância durante todo o ano. Qualquer dia vou-me embora para a semana que vai. Para evitar as possíveis inundações, a Vila do Paúle foi erguida na margem esquerda da Ribeira do Caia, não só por essa margem se situar a um nível mais elevado, mas também para a proteger dos ventos do norte e de leste. Foi nas águas límpidas da Ribeira, que em tempos ainda não muito acuados, as mulheres do Paúle iam lavar as suas roupas. Lava, lava, lavadeira na ribeira do Paúle, põe a roupinha a brilhar como o ouro sobre azul. Põe a roupinha a brilhar como o ouro sobre azul. Bate, lavadeira, lavadeira, bate, que as nossas cantigas não têm remate. Bate, lavadeira, lavadeira, bate, que as nossas cantigas não têm remate. A região, beneficiando de uma rede hidrográfica bastante densa, formada pela Ribeira do Caia e dos seus afluentes as ribeiras do Goia e do Linhares da Serra, deu origem a vastos terrenos lamacentos.
Porém, com o decorrer do tempo e graças ao trabalho de muitas gerações de camponeses, foram-se formando ao longo da ribeira grandes lameiros com boa terra de aluvião, muito produtiva e irrigada por levadas de água captadas em empenadouros e açudes. A fertilidade do solo não impediu o declínio da importância da agricultura na economia da região, nem tampouco a diminuição da população a ela ligada. A partir da década dos anos 60, cerca de 45% dos paulenses emigraram, uns em direção dos países europeus, outros para os centros urbanos do país, porque a evolução da população do Paúl tem estagnado, fixando-se em números absolutos à volta dos 1.700 habitantes, dos quais mais de 30% têm uma idade superior a 50 anos. Apesar de tudo, a agricultura é ainda hoje a base de subsistência de um grande número de famílias do Paúl, e da terra ainda vem o milho, a batata e as forragens para o gado, em paralelo com a produção hortícola e florestal, não existindo uma espécie agrícola predominante, porque a dimensão muito parcelada dos terrenos de cultura não permite uma utilização rentável. Numa área agrícola de 406 hectares, existem 288 explorações, o que pressupõe uma policultura, ou seja, uma agricultura de atividade económica complementar, embora certos tipos tradicionais da lavoura venham sendo substituídos progressivamente por novos métodos de cultivo mais modernos e rentáveis. Outrora florescente, a atividade ligada à pastorícia é no momento atual bastante limitada, sobrevivendo apenas uns tantos rebanhos de ovelhas para fins leiteiros que entram na fabricação do saboroso e amanteigado queijo ovelheiro, muito apreciado pelos finos conhecedores deste tipo de queijo da serra. Oh, meu bem, com o seu lencinho azul, quarta-feira fui na cima da aldeia do Paúl. Veio Lolela na aldeia do Paúl, encontrei a quarta-feira com o seu lencinho azul. Veio Lolela, veio Lolela, veio Lolela. Envolvida de um silêncio que convida à paz e à serenidade, assim se pode caracterizar a paisagem que rodeia a vila do Paúl. A floresta onde predomina o pinheiro bravo, que representa mais de 35% da área agroflorestal, é rica pela qualidade das suas essências e pela variedade das flores que surgem espontaneamente pelos caminhos florestais. Infelizmente, repetidos incêndios têm vindo a destruir de forma sistemática uma grande parte da superfície florestal e cujas consequências futuras são a erosão dos terrenos e a possível desertificação. Para evitar uma catástrofe ecológica desse tipo, os serviços florestais decidiram de lançar um vasto programa de reimplantação de pinheiros e de outros tipos de árvores,
nas zonas sinistradas. Em épocas recuadas, a exportação da madeira de pinho e da resina trouxeram ganhos consideráveis para a economia da região. Com a evolução das tecnologias, estas matérias perderam o seu impacto industrial e hoje em dia nada mais resta que uns tantos copos resineiros dispersos em algumas zonas da floresta para recolherem a preciosa seiva dos pinheiros. A necessidade de desenvolver as potencialidades da região tem levado alguns particulares a incrementar novos meios de produção adaptados à agricultura e, depois da resina, por que não a produção de mel para um país tão carenciado. Em todo caso, a natureza foi pródiga com a região, dotando-a de belas flores e de magníficos pinhais, onde poderiam ser instalados um número muito importante de colmeias. Este desejo de integração às novas tecnologias está a criar condições para que o Paúl venha a ser, num futuro próximo, um dos polos de atração para o desenvolvimento económico de toda esta região. No momento atual, largas centenas de pessoas, vindas das localidades vizinhas, deslocam-se diariamente ao Paúl por motivos profissionais, escolares e outros. Este fluxo extrapopulacional, longe de perturbar a vida social da localidade, enquadra-se perfeitamente à tradicional hospitalidade do povo do Paúl. E se quiserem, o que é mais caro também está. Querem um pelo aqui meio. Desde sempre, a beira interior soube encontrar no setor têxtil o seu expoente industrial. Para não fugir à tradição, no Paúl instalaram-se 3 empresas de confecção que dão trabalho a cerca de 300 pessoas, na sua grande maioria mulheres. 2 fábricas para a confecção de calça para o homem e uma terceira para a confecção de roupas para a criança. Equipados dos mais modernos meios de produção, para garantir a qualidade em todas as fases de fabricação, as 3 empresas funcionam a pleno rendimento para abastecer o mercado nacional e também europeu. Outro exemplo de modernização é a instalação na chamada zona industrial de uma empresa de transformação de mármores e de granitos, equipada com máquinas apropriadas para o corte e polissagem de placas para satisfazer as necessidades do mercado nacional ligado ao setor da construção civil. O Paúl começa a abrir-se também para a atividade artesanal, sendo salientar um ateliê de bordados em ponto de cruz, cujos desenhos, formas e cores são a expressão da arte popular. Apesar de não possuir no momento atual as infraestruturas capazes de satisfazer as necessidades do turismo moderno, na Vila de Paúl não faltam os cafés, os bares, as discotecas e os restaurantes típicos, onde os jovens, e não só, podem passar as suas horas de lazer,
após o trabalho e durante o período de férias. Porém, para aqueles que preferem o contacto com o ar livre e a natureza, podem dedicar-se às atividades ligadas à caça ou à pesca, até porque a região do Paúl possui enormes e excelentes recursos naturais que só precisam de ser divulgados pelos organismos de turismo junto à população do nosso país. O Paúl apresenta também características bem singulares no que se refere aos aspectos arquitetónicos, visto no passado a construção das habitações ser feita utilizando os materiais existentes na própria região, em particular os calhaus rolados pelas águas da ribeira, os chamados gogos, que depois de partidos ao meio eram utilizados na construção das paredes exteriores das casas. Outros materiais utilizados, o granito para a construção das esquinas das casas e o xisto que era colocado nas janelas. No Paúl, percorrendo as ruas da velha vila, ainda é possível encontrar algum casario de acordo com a tipologia da casa tradicional. Algumas em muito mau estado de conservação, outras alteradas devido a dificuldades socioeconómicas, embora nos últimos anos se assista a um esforço por parte da autarquia local em prestar uma ajuda financeira para o caso da renovação das casas antigas. Exemplo de renovação inteiramente feliz, a casa típica, onde funciona uma taverna tradicional e uma casa-museu. Esta casa foi restaurada segundo a traça antiga, respeitando a tipologia da casa tradicional do Paúl, com a sua varanda em madeira telhada. Na sua reconstrução, que permitiu de um certo modo um regresso ao passado, foram utilizados materiais como o gogo da ribeira, o barro e as madeiras da região. A casa típica é também casa-museu, onde são expostos, respeitando a decoração dos lugares, os utensílios, os objetos e os móveis da época. Não olhes para o caminho, ai como suja lava. Com o decorrer do tempo, a casa típica tornou-se também um espaço aberto para as mais diversas formas de animação e de convivência cultural, onde cada grupo convidado pode dar largas à sua criatividade artística e musical. Outro exemplo da consciencialização dos paulenses no que respeita à defesa do património arquitetónico da vila concerne a edificação de novas vivendas, onde se procura misturar a construção moderna com a antiga, isto é, revestir os muros exteriores de cimento com os tradicionais gogos da ribeira. Casamento feliz, o resultado, pelo menos, tem a vantagem de fazer passar às gerações futuras o conhecimento de uma técnica de construção secular muito particular e única em todo o país. O Paúl é também uma terra de velhas usanças, lendas e tradições que se vão transmitindo de geração em geração através de inúmeras manifestações religiosas e profanas que celebram anualmente com a participação ativa da população da terra e das regiões vizinhas. De assinalar a romaria do Santuário da Senhora das Dores, cujas 7 capelinhas com figuras bíblicas simbolizam as 7 dores de Maria, Mãe de Jesus.
A igreja matriz, com o seu teto constituído por um só painel, e onde foi pintado um gigantesco fresco bíblico, é, para além da poesia técnica, um digno exemplo da pintura do período barroco. Dignos de referência igualmente, os altares em talha doce no interior da igreja, num dos quais é venerada a imagem de Nossa Senhora, a padroeira do Paúl. O povo do Paúl, dotado de uma invulgar intuição musical, tem a sua banda filarmónica, fundada nos finais do século passado, e constituída por cerca de 40 músicos, entre homens e mulheres, jovens e menos jovens, e cujo maior prazer é o de tocarem em conjunto. Por sua vez, o rancho folclórico, autêntico embaixador das tradições do povo do Paúl, tem desenvolvido uma atividade regular ao longo destes anos, com atuações em diversos festivais nacionais e internacionais. As suas danças, quase sempre acompanhadas ao som dos adufos e dos outros instrumentos tradicionais, são graciosas e originais. Não vieram para o baile no domingo, é? Juntaram-se no domingo, vieram para o baile, para a praça, dançar, isso é que é. Vamos lá para trabalhar, meu amigo.
Às vozes e às danças de alegria, o povo do Paúl soube sempre acrescentar o sentido da hospitalidade. O azulejo que se encontra à entrada da passagem para a ponte medieval exprime bem numa curta quadra o sentimento da população paulense. Seja bem-vindo a esta aldeia que a todos sabe estimar e que lhe vejo na ideia de 1000 vezes cá voltar.